Bom dia, irmãos, bom dia, sejam bem-vindos, Deus abençoe, os irmãos estão chegando, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso momento de reencontro. Nós já éramos para estar aqui, irmãos, com a live, mas íamos usar uma plataforma e tivemos algumas dificuldades no uso dessa plataforma, o que nos levou a um atraso, tá bom? Então nós vamos fazer aqui como fazemos com o Ministério de Louvor. Eu vou estar fazendo esse breve momento aqui com os irmãos, vamos encerrar essa live e assim o representante, nosso irmão Willy, representante da Portas Abertas, vai estar trazendo uma palavra à igreja numa live posterior, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e os irmãos, por favor, já permaneçam aqui na página da igreja para que possam acompanhar a palavra do nosso irmão Willy, tá bom? Ele está aí acompanhando, tá só no aguardo para nós passarmos a palavra para ele, tá ok? Mais uma vez, graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Quero compartilhar aqui com os irmãos a leitura do Salmo 96. Salmo de número 96, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O nosso Deus é o Senhor de toda a terra, Senhor absoluto de todos os povos, Deus que reina poderosamente sobre o universo. E Ele continua sentado no alto e sublime trono, abençoando as nossas vidas, conduzindo assim a história. E Ele é Senhor sobre a vida de todo cristão em qualquer lugar da face da terra. Há irmãos nossos espalhados por várias regiões desse planeta, homens e mulheres que têm confessado a fé no Senhor, sofrido perseguições, passado por momentos difíceis, e hoje, nessa manhã, nós temos o privilégio de ouvir um pouco sobre essa realidade que acomete os nossos irmãos e sermos chamados aqui a participarmos de uma forma mais efetiva através das nossas orações e também da nossa participação de forma financeira e outros meios que nós podemos participar, tá bom? Isso o Willy vai falar um pouquinho. Nós vamos orar nesse momento. Quero trazer aqui os parabéns a todos aqueles que aniversariaram nessa semana. Deus abençoe ricamente a sua vida. Continuamos orando pelos nossos irmãos que passaram por perdas, irmãos ainda enfermos, irmãos internados. Nós continuamos aí orando, suplicando a graça do Senhor uns pelos outros, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus, meu irmão. Deus bendito, santo, digno de honra, de glória e de todo louvor. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor conceda-nos a graça de sermos encontrados sempre em tua presença, adorando o Senhor e obedecendo a tua vontade, Pai.
Ó Deus eterno, somos-te gratos pela realidade de liberdade que temos, ó Pai, de expressar a nossa fé em nosso país, com situação, Senhor Deus, muito diferente de irmãos nossos que estão em outras regiões. Conceda-nos a graça de que seja essa uma manhã, ó Pai, onde o Teu Espírito há de falar ao nosso coração mais uma vez. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos do dia a dia, pela melhora de irmãos nossos, pela cura de irmãos nossos, pelo aniversário, ó Pai, também de muitos irmãos. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo pão de cada dia. Continua sustentando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, e o Senhor seja honrado e glorificado acima de todo nome, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, suplicamos-te assim, ó Pai, pedindo que o Senhor, que conhece a realidade de cada pessoa que está nos acompanhando nessa manhã, esteja abençoando sua família, sua casa e suprindo as suas necessidades. Confiados no nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, fique aí conosco, tá bom? Como eu falei, vou repetir, há irmãos chegando ainda, né? Hoje nós temos a participação do Portas Abertas conosco, o representante Willy, né, o missionário Willy. Ele vai estar trazendo uma palavra aqui aos irmãos e é algo muito importante para nós, enquanto igreja, ouvirmos da realidade da igreja perseguida. Você também aí que não é membro de nossa igreja, mas está nos visitando aqui nessa live, permaneça e compartilhe, né? Compartilhe, convide outras pessoas para participar dessa palestra que vai ser transmitida agora também pelo Willy, tá bom? Então, por favor, deixa eu explicar mais uma vez. Vamos encerrar essa live e o Willy vai começar a live aqui no canal, aqui mesmo, no canal da igreja, pelo canal da igreja, pela página da igreja. Então, permaneça aqui. Vamos dar ouvidos à palavra do Senhor através do seu servo também nessa manhã, com testemunhos e abençoando as nossas vidas, tá bom? Willy, Deus abençoe a sua vida, que Deus faça de você um instrumento nessa manhã para despertamento também das nossas vidas para o compromisso com a igreja perseguida, tá bom? Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Paz em Cristo, irmãos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder compartilhar aqui nessa manhã com vocês. O reverendo Marcelo já compartilhou a respeito do problema técnico que a gente teve, mas resolvemos. Pela graça de Deus, vamos poder falar um pouco sobre a igreja perseguida, compartilhar um pouco sobre a realidade dos nossos irmãos nesse período de pandemia, né? E pedir que vocês orem pela igreja perseguida, né? Continue orando pelos nossos irmãos, porque é um momento que a gente diz dupla vulnerabilidade, né? É um momento que os nossos irmãos precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações, e o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre o que tem acontecido com eles, né? Para que, de maneira geral, nós possamos continuar, né, orando pela igreja perseguida. Eu já quero agradecer ao reverendo Marcelo, que nos concedeu mais uma vez essa oportunidade, aos irmãos que estão entrando, aí o Eric, a Meire, a todos que estão conosco, né, que permaneçam conosco e que você possa ser edificado e desafiado a orar pela igreja perseguida. Se vocês me derem um ok com relação ao som, se conseguem ouvir bem, e aí eu sigo. Bom dia a todos que já entraram. Fiquem à vontade para convidar
outros irmãos, né, para fazer parte desse tempo aí com a gente, onde a gente vai refletir sobre a igreja perseguida. O reverendo Marcelo compartilhou a respeito do Salmo, né, que nos fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, e que Deus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, independente da situação. Eu quero convidar para que a gente leia rapidamente aqui um trecho bíblico que se encontra em Mateus no capítulo 10. Mateus capítulo 10. O texto de Mateus capítulo 10 é o momento em que Jesus Cristo ele comissiona os seus discípulos, os seus 12, né, os seus 12 apóstolos, e esse é um texto bem interessante, bem apropriado quando a gente fala da relação da pregação do evangelho com a perseguição. O texto de Mateus 10, ele começa dizendo, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. E aí, na sequência, a gente vê a nomeação desses 12, né? No versículo 5, e aqui é um ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, no versículo 5 ele diz o seguinte, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomem rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no seguinte ele diz, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai que está próximo o reino dos céus. E essa é a mensagem que deveriam pregar. E essa é a mensagem, quando a gente olha para a pregação de João Batista, é a mesma mensagem que ele pregava, né? Que estava próximo o reino dos céus. E ele falava ali para que as pessoas se arrependessem, né? Jesus Cristo ele prega essa mesma mensagem no momento em que ele começa ali, multidões começam a seguir e ele começa a pregar, está próximo o reino dos céus. Então, essa é a mensagem que os 12 recebem também, eles recebem as instruções, como eles devem proceder, já receberam autoridade vinda dos altos céus. E aí nos versículos seguintes, Jesus Cristo ele vai tratar de como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam levar e não levar, enfim. Mas no versículo 16 de Mateus, no capítulo 10, ainda na mesma linha de pensamento, né, o texto diz o seguinte, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Jesus Cristo falando para aqueles 12. E quando a gente pensa numa vida de uma ovelha em meio de lobo, ainda que a gente não tenha visto, eu e você tenha visto como é que é uma ovelha literalmente vivendo no meio de lobos, a gente sabe que essa ovelha ela vai ter uma vida arriscada, ela vai ter uma vida complicada, né? Ela vai ter uma vida cheia de desafios. Então, essa é a vida que Jesus Cristo está dando ali para os seus discípulos, né? Uma vida que não é uma vida fácil. E na sequência ele continua dizendo, né? Vocês serão perseguidos, vos entregarão aos tribunais, e ele diz mais na frente, por minha causa sereis levado à presença de governadores, e ele conclui, sereis odiados de todos por causa do meu nome, né, no versículo 22. E esse é um trecho de envio, de pregação do evangelho. Ele deu autoridade, a gente acabou de ver, ele deu a mensagem para ser pregada e como eles deveriam proceder, e aí ele está dizendo, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Uma vida arriscada, e ele diz, vocês serão perseguidos, odiados de todos por causa do meu nome. Essa é uma vida arriscada. A vida do cristão, a vida no evangelho é uma vida de desafios. E quando a gente olha isso, parece que não faz tanto sentido para a gente. Em certo aspecto, sim, quando a gente olha que o mundo, né, ele não tem paz com Deus, Deus não tem paz com o mundo. Mas quando o texto fala de perseguição, isso se estende, ou melhor, isso ali naquele momento era uma perseguição física mesmo.
né, literal. Quando a gente olha os profetas que foram perseguidos, Jesus Cristo em Mateus no capítulo 5, quando ele dá as bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. É óbvio que a gente tem várias instâncias, né, e maneira de pensar a perseguição, mas hoje o que eu quero destacar aqui é que a perseguição ela continua presente e ela continua real, como foi naquele período. A perseguição ela continua presente e ela continua real. Ah, e a gente precisa pensar um pouco a respeito disso, né? Porque é a igreja de Jesus Cristo e é por causa do Evangelho. Jesus mais na frente ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ainda nesse contexto. E quando ele fala isso lá em João 15, ele repete a mesma frase, ele diz: lembrai-vos do que eu vos disse, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E aí ele conclui: se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E se a gente espera do mundo algo diferente do que Cristo prometeu na sua palavra, ou melhor, se a gente espera ser aceito pelo mundo, se a gente espera ser amado pelo mundo, a gente está esperando exatamente algo completamente diferente do que Cristo prometeu em sua palavra. E quando a gente olha essa perseguição, isso é importante a gente deixar claro, é a perseguição relacionada por causa da vida de Cristo dentro do indivíduo. Não é uma perseguição por falta de sabedoria, por exemplo, não é uma perseguição por falta de planejamento, né, ou o uso da insensatez, né? Ele está falando aqui da perseguição por causa do evangelho, por causa da justiça, né? Quando ele diz bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por causa da pessoa de Cristo. E isso é muito presente hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos exatamente esses desafios que os nossos irmãos vivem, que é um desafio bíblico. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que isso é verdade, a gente não tem como negar. Né? E quando a gente olha para hoje, essa verdade é real. A gente não pode ignorar a perseguição hoje porque ela é uma realidade bíblica, sabe? E também porque a perseguição ela se dá por causa da pessoa de Cristo. Não é por conta de uma ideologia, não é por conta de um comportamento, não é por A, não é por B, é simplesmente porque Cristo habita no cristão. E a gente sabe, né, que não existe paz, que não existe um relacionamento entre Deus, né, e o mundo. Então, esse é o desafio dos nossos irmãos hoje. E eles estão espalhados em mais de 50 países. A Portas Abertas, ela todos os anos, e eu acho que boa parte de vocês deve lembrar, existe uma lista mundial da perseguição, que é a relação dos 50 primeiros países, que a Portas Abertas todos os anos ela atualiza, né, e onde há indicação de onde a perseguição está presente, né, e o nível da perseguição. Mas esse mapa que nós temos, que a Portas Abertas tem, eu vou colocar aqui para você ver, ele relaciona somente os 50 primeiros países onde há algum tipo de perseguição. Mais de 260 milhões de cristãos espalhados nesses 50 países. Então, se você consegue ver aí no mapa, esse mapa, as cores, né, amarelo, laranja, um laranja mais escuro, representa a perseguição alta, a perseguição severa e a perseguição extrema, na cor mais forte. A perseguição alta é o amarelo um pouco mais claro, né? A perseguição severa é esse laranja mediano e a perseguição extrema, onde está esse laranja mais forte. Né? Então você consegue entender um pouco do nível de perseguição. Não existe perseguição leve. Né? Perseguição, é pesado. Então, essa relação trata dos 50 primeiros países. E o que é importante destacar aqui com os irmãos é que a perseguição ela alcança muito mais do que 50 países. Aqui nós vemos os 50 somente, os 50 primeiros. Mas hoje, quando a gente trata da realidade de perseguição, a gente está tratando aí de cerca de 70 países ao redor do mundo. É muita gente. E esse número de 260 milhões, ele cresce, né? Se estende. Então, a perseguição, quando a gente olha o mundo, ela está muito mais presente nos países, né? E ela é muito mais real do que a liberdade que a gente tem. Quando a gente olha esse mapa, a gente percebe que boa parte do mundo, a gente tem aqui o Brasil, parte da América Latina,
Mas tem outros países onde há perseguição que não estão relacionados, por exemplo, Cuba, México, né, e outros países que estão em análise aqui mesmo da América Latina, que não estão pintados aí nesse mapa. Se a gente colocasse todos os países pintados, a gente ia ver de uma forma muito mais clara que a maior parte dos cristãos, de fato, estão presentes em países onde há perseguição religiosa. E eu quero te fazer um convite para quando você olhar para esse mapa, você pode ter acesso a ele na nossa página, na página da Portas Abertas. Eu quero fazer um convite para que você pense o seguinte: a nossa família, a sua família, os meus irmãos, os seus irmãos, eles estão espalhados nesses países e eles enfrentam a perseguição não por qualquer coisa, mas por conta de Cristo, por conta do Evangelho. A mensagem que nós temos, a mensagem que nos redimiu, que nos tratou, que nos lavou, que nos regenerou, né, que é o Evangelho, que é Cristo, é por essa razão que esses irmãos enfrentam perseguição ao redor do mundo. E isso se espalha em muitos países todos os dias com realidades diversas. Sabe, a gente quando olha, por exemplo, para a Nigéria, que é um dos países onde a perseguição mais cresce hoje, né, onde há maior número de mortes de cristãos ali na Nigéria, eu sempre penso o seguinte: os nossos irmãos eles não precisam passar por isso sozinhos. Vocês devem lembrar do que aconteceu no dia 14 de abril de 2014, né, quando ali 276 meninas foram sequestradas no Chibok, na Nigéria. E por que elas foram sequestradas? Elas foram sequestradas simplesmente porque eram cristãs, simplesmente por serem cristãs. E de abril de 2014, a gente já está em 2020 agora, né? 6 anos se passaram, de abril de 2014 para hoje, né? O que aconteceu com essas garotas? Algumas delas, graças a Deus, foram resgatadas. Graças a Deus, pelo poder, pela graça e misericórdia do Senhor, elas foram resgatadas. Mas boa parte delas continuam presas. Hoje, ainda 112 garotas que não foram resgatadas, que não se tem notícia delas. Há garotas que foram encontradas fugindo daqueles homens e foram encontradas com um bebê de colo, foram encontradas grávidas, sabe? E toda essa maldade é feita contra elas pelo fato de serem cristãs. Sabe, um motivo que nos faz reunir aqui, mesmo que virtualmente, eu estou vendo aqui a Sandra, Nelson, Adelaide, Lucas, Eric, e aí os demais irmãos que vão assistir depois. O motivo que nos faz estar aqui cultuando a Deus, né, mesmo à distância, na mesma fé, como um corpo, o motivo que nos faz adorar a Deus, a quebrantar o nosso coração, a levantar as nossas mãos, a orar, é esse o motivo da perseguição aos nossos irmãos. Sabe, eles não são perseguidos por outra razão senão por serem cristãos. E isso tem tudo a ver comigo e com você. Quando a gente fala não, quando a Bíblia fala, né, 1 Coríntios 12, 26, quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com eles. Então, é essa ideia do corpo. Quando Paulo vai perseguir os cristãos ali no caminho de Damasco e Jesus Cristo aparece para ele, Jesus Cristo, Paulo pergunta, né, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que Paulo ele estava perseguindo aqueles homens e aquelas mulheres. O texto fala, Atos capítulo 9, ele saiu para perseguir homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. Mas Jesus Cristo aparece para ele e pergunta, por que você me persegue? Ou seja, Jesus Cristo ele toma a responsabilidade para si, o cuidado do seu corpo é dele. Ele é o cabeça. Ele é o Deus desse corpo. Né? E por isso que Cristo chega, porque você me persegue. Porque não tem a ver comigo, com você, com o nosso comportamento, com o comportamento dos nossos irmãos. É por causa de Cristo. Paulo ele estava lidando ali, em última instância, né, com o próprio Cristo. Porque ele estava mexendo ali com o corpo de Cristo. Isso se aplica hoje para mim, para você, mesmo a gente não vivendo sob perseguição, e isso se aplica aos nossos irmãos que vivem sob perseguição. O cabeça ele tem cuidado da sua igreja. E isso é motivo de refrigério para a gente, isso é motivo de gratidão para a gente quando a gente olha, Cristo ele tem cuidado da sua igreja. A gente vê, naquele contexto de Atos capítulo 7, 8, 9, Estevão ele foi morto, Estevão foi apedrejado. Mas meus irmãos, Jesus Cristo ele estava lá.
e ele estava cuidando da sua igreja. E como é que a gente imagina, né, a morte de um cristão, mas ao mesmo tempo a gente pode afirmar com toda certeza de que Cristo ele estava cuidando do seu corpo. E ele estava cuidando. E ele cuida hoje. Mas a gente precisa entender que o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo com o seu corpo, não isenta esse corpo da perseguição, não isenta esse corpo da dificuldade, dos desafios. E você vive desafios, eu vivo desafios. E quando a gente olha a igreja perseguida, né, os nossos irmãos em perseguição, a gente vê essa realidade. Só que isso não pode fazer com que a gente ache que está tudo bem. Cristo está cuidando, o sofrimento ele é presente, e porque Cristo cuida, ainda mais a gente deve cuidar uns dos outros. Ainda mais a gente deve amar uns aos outros. Porque quando a gente fala dos nossos irmãos, a gente está falando da pessoa de Cristo ali dentro deles também. Sabe? A gente não está falando de uma pessoa isolada do corpo. Quando a gente trata da igreja, do corpo de Cristo, a gente está falando não somente da imagem e semelhança, né, na questão da criação, mas do Espírito Santo habitando dentro de cada cristão. E isso nos dá um senso de responsabilidade, um senso de cuidado com relação ao corpo. Então, pensando nesse caso dessas meninas, elas enfrentaram e estão enfrentando isso porque, por exemplo, muitas delas, como a gente viu, elas não voltaram para o seu lar. E o que aconteceu? E o que está acontecendo com elas hoje? A gente não tem ideia. Então, você pode orar por essas garotas, você pode orar pelos pais dessas garotas. A Portas Abertas, ali na Nigéria, desenvolveu alguns projetos para cuidar desses pais, para cuidar desses homens e das mulheres que viveram trauma de ter perdido suas crianças, suas filhas, e que vivem outros traumas. Não perderam só suas filhas, mas ataques acontecem regularmente. Para você ter ideia, agora, exatamente agora, no período da quarentena, ali na Nigéria, houve ataque do Boko Haram. O Boko Haram é um grupo extremista de orientação muçulmana, extremista, e perseguem cristãos ali, por causa da fé, por causa de Deus. Porque eles consideram os cristãos como blasfemos, sabe, que não merece viver ali. E então, durante esse período da quarentena, muitas vilas, e não foi um caso nem dois casos, muitas vilas foram atacadas, foram perseguidas ali, o Boko Haram invadiu, e aí acontece de tantas coisas, desde o abuso de pessoas, domínio, sequestro de pessoas e morte de pessoas. Pessoas que foram mortas no período de luto da perda de um ente querido seu, por exemplo. E por que eles fazem isso nessas aldeias? Porque é uma aldeia cristã, porque é uma comunidade cristã. Então, o preço que os nossos irmãos pagam por seguir a Cristo em muitos países, como a gente está vendo, e como vocês já sabem de maneira geral, é muito alto. É muito alto e eles não precisam passar por isso sozinhos. Isso tem a ver comigo e com você, sabe? Porque nós somos uma família, nós somos uma grande família, nós somos uma família que tem um Deus, que tem um Pai de amor. E é por isso que a gente precisa cuidar uns dos outros. A Portas Abertas foi até essas famílias ali na Nigéria para poder ajudar com ajuda pós-trauma, apoio psicológico, aconselhamento bíblico, especialmente nessa questão do aconselhamento com relação ao perdão. E graças a Deus, se esses irmãos puderem encontrar conforto no Senhor por meio da sua igreja. E esse trabalho, ele não é feito isoladamente, né? Ele é feito com a igreja de Jesus Cristo, com as suas orações, com as suas doações, com o seu apoio. Então, eu convido você a orar por esses irmãos ali na Nigéria, a orar por esses projetos para que eles possam acontecer e para que os cristãos sejam apoiados no meio desse desafio. Uma das mães, eu lembro, ela tem toda a história por trás, mas uma das mães que teve dessas meninas sequestradas, que era sua filha, uma falou o seguinte: olha, se eles a matarem e mostrarem o corpo, então eu vou deixar de esperar por ela. Mas enquanto isso não acontecer dia após dia, imagina o que é mais de 2.000 dias de espera, sabe? Uma outra mãe falou: eu estou preparando a minha filha, ela com outra filha em casa, estou preparando a filha que está comigo em casa, para que se um dia a minha outra filha, né, a irmã dela, voltar para casa, eu estou preparando ela para que ela possa receber da melhor forma, porque pode ser que eu já não esteja mais aqui, que eu tenha morrido, mas eu quero que minha outra filha receba sua irmã da melhor forma possível.
sabe? Então, é, é algo muito triste, mas graças a Deus esses irmãos encontram conforto no Senhor, e nós, como igreja, devemos orar uns pelos outros, para que a gente seja, para que eles sejam fortalecidos pela graça, para que eles sejam fortalecidos por meio das suas orações. Um dos pais, eu lembro muito bem que um dos pais dessas crianças na época, que estava acontecendo o treinamento ali da Portas Abertas, ele falou: olha, nós só podemos permanecer firmes por conta das suas orações, porque nós sabemos que vocês oram por nós, então nós podemos permanecer firmes aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Se você nunca, se você acha que a oração ela não tem tanto, né, não faz tanto sentido, a gente olha a oração, onde é que está a oração? Quando você ora, Deus ouve, sabe? E quando nós oramos pelo corpo de Cristo, é claro que Ele vai cuidar desse corpo. Então nós precisamos orar por conforto, sabe? Ore para que esses irmãos sejam fortalecidos, ore para que eles encontrem graça no Senhor, para viver no meio da dificuldade, no meio do desafio. Então, é algo que eu e você nós podemos fazer. Você não precisa se deslocar de casa, você pode fazer isso de casa, sabe? E eu quero compartilhar aqui algumas situações que é bem complicada nessa situação de pandemia, né? Como é que a igreja perseguida tem vivido e tem lidado com essa questão da pandemia, que a gente vê, a gente enfrenta isso, né? Você com certeza foi afetado ou afetada de alguma maneira, em algum nível, mas a igreja perseguida, ela sofre uma vulnerabilidade dupla, né? Como eu falei no começo, né? Não somente pela perseguição, mas agora também a questão da pandemia, a questão de saúde. Então, por exemplo, quando a gente olha a realidade da Índia, a Índia hoje, vocês sabem que é um dos países onde há grande perseguição, que enfrenta severa perseguição por causa do evangelho. E você sabe também que existe ali na Índia um desafio cultural, um desafio econômico, né? Há uma pobreza extrema em muitos lugares, mas a igreja também, além de viver sob perseguição ali, ela tem enfrentado um desafio muito grande com relação à Covid-19, por conta dessa pandemia. Você sabe que quem nasce ali na Índia é considerado hindu. Não existe uma separação entre a religião, entre a cultura e entre o governo. É uma coisa só, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, embora haja uma complicação muito grande, embora haja um desafio grande, a gente tem as separações do governo, né, do Estado, a gente vê a cultura de um aspecto geral, com várias opções, né, por assim dizer, e a religião também de maneira geral. Mas na Índia, quem nasce ali, ele é hindu, e isso envolve a cultura de maneira geral, isso envolve as leis de maneira geral. É por isso que quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não está simplesmente optando por uma religião diferente, ela está traindo a sua identidade de maneira geral. Ela tá traindo a sua identidade de maneira geral, a sua cultura, o seu governo também. Então, é muito complicado por essa questão. E aí, eu não vou tratar em o que acontece em vários casos, mas especialmente agora, nesse período da pandemia, do Covid-19, os nossos irmãos ali na Índia, além da perseguição, como eu já falei para vocês, eles têm enfrentado também o seguinte desafio: eles carecem de alimento, a igreja já não tem condição de sustentar, até por conta dessa falta de recurso e por conta da perseguição em si, e eles tentam recorrer a outras instâncias. E quando eles recorrem à sociedade, à comunidade, o que vai acontecer? Eles são cristãos, e por serem cristãos, eles não vão receber ajuda. Quando eles recorrem não somente à questão da sociedade, da cultura, mas ao governo, eles também não vão receber alimento, não vão receber apoio porque são cristãos. E em muitíssimos casos, o que tem acontecido? Esses irmãos, eles têm sido, em troca de alimento, eles têm sido convidados ali a renunciar à sua fé, a abrir mão do cristianismo e voltar ao hinduísmo, simplesmente para receber alimento.
E nesse período de pandemia, você imagina como é que deve ser, porque sem poder trabalhar, sem ter fonte de renda. E quando eu digo sem comida, não é a comida para o mês seguinte, é comida para amanhã, comida para hoje, sabe? Então, esse é um grande desafio que os nossos irmãos têm vivido. Eles têm sido ali desafiados e convidados, chantageados a voltar à sua antiga fé em troca de alimento. E isso tem acontecido em outros países de maioria muçulmana também. Cristãos são ali em troca de alimento, eles recebem o alimento somente se eles negarem a sua fé em Jesus Cristo. E isso é muito triste. Graças a Deus, a Portas Abertas conseguiu levantar uma campanha emergencial. Nós fizemos uma campanha emergencial para apoiar a Índia inicialmente, e agora a gente consegue alcançar outros países nesse período de pandemia. Então, graças a Deus, já há a possibilidade de mandar conforto, encorajamento para esses irmãos por meio de alimento, por meio de apoio ali para eles. Então, faça parte disso, ore por esses irmãos. A sua oração ela pode fazer muita diferença. Como aquele pai ali das crianças da Nigéria falou, nós só podemos permanecer firmes porque nós sabemos que vocês estão orando por nós. Então, que seja uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Quando a gente olha, por exemplo, para situações parecidas com a Índia, a gente tem outros países, o mundo todo foi impactado por isso, pela pandemia, mas em outros países, por exemplo, alimentos básicos são cobrados a preços muito altos, sabe? No Sudão, por exemplo, especialmente os novos na fé, eles também recebem convite em troca de alimento, em troca de apoio, renunciar à sua fé. Então, isso envolve esses novos convertidos, envolve os pastores, os familiares desses irmãos que precisam prestar algum tipo de ajuda e apoio também. Então, ore pelos novos na fé, ore para aqueles que são maduros na fé também, porque o desafio da fome, o desafio do isolamento, o desafio da perseguição, ele é imenso. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil que o mundo vive, que a igreja perseguida em especial vive. Quando a gente olha aqui na Colômbia também, só para você ter ideia, nessa questão da pandemia, pessoas têm sido ameaçadas de morte pelos grupos armados, pelos guerrilheiros ali na Colômbia. Se eles são descobertos ou desconfiam que alguém está infectado em tal comunidade, essa pessoa é ameaçada de morte, ela tem que sair dali daquela comunidade. E para o caso absurdo, uma criança de 13 anos, ela recebeu ameaça de morte por conta de ter testado positivo para a Covid-19. E essa situação ela se espalha no mundo. A gente olha para o Vietnã também, pessoas não recebem apoio do governo, apoio legal, sabe, porque são cristãs. E o que fazer no meio desse caos? O que fazer no meio desse caos? Buscar ao Senhor, ser um, unir-se aos nossos irmãos. Então, o meu pedido aqui nessa manhã é para que a gente faça isso e saiba, isso faz diferença. Isso faz diferença. Mas deixa eu trazer uma reflexão para que a gente possa concluir. Lá na China, exatamente na cidade onde começou toda essa pandemia, um irmão preso foi visitado por um colaborador da Portas Abertas uns anos atrás, um bom tempo atrás. Cerca de 65 anos aquele senhor estava preso por causa do evangelho, por pregar o evangelho. Ele tinha 65 anos. E aquele colaborador foi visitá-lo para tentar encorajar e queria, de alguma maneira, fazer a relação. Como é que ele poderia aprender com a realidade daquele irmão que estava preso? É como a gente, como nós podemos aprender, porque são contextos completamente diferentes. E aquele homem estava sem saber, porque ele vivia num país livre, como eu e você, e aquele senhor estava preso na China por causa do evangelho. E ele ficou incomodado e não conseguia fazer nenhuma relação, nenhuma aplicação. E aquele senhor falou o seguinte: quando você voltar para o seu país, no caso era cartas, quantas cartas você vai ter que escrever? E eu diria, quantos e-mails você vai ter que enviar? Quantos sermões você vai ter que preparar, quantos livros você vai ter que ler, quantos cursos você vai ter que fazer. E ele começou a relacionar várias coisas, aquele homem já preocupado de tanta coisa realmente que ele tinha planejado para fazer. E a gente tem. Mesmo no momento de pandemia, onde no começo as pessoas achavam que ia ser um momento de tranquilidade, de relaxar, o mundo começou a produzir coisas e cursos e isso e aquilo,
e essa inquietação. E aquele homem começou a pensar, ficou desesperado, né, com tanta coisa que ele tinha para fazer. Aquele senhor, ele falou o seguinte: olha, quando eu tinha liberdade, quando eu podia pregar o evangelho, né, eu sonhava e pensava em pregar para muita gente, mas aqui na prisão, eu tinha uma Bíblia e ela me foi tirada. Eu tinha um lápis e uma caneta e um papel, e ele me foi tirado. E ele começou a relatar, né, do que foi tirado ali na prisão dele. E no final, que foi o que mais me impactou. Ele falou o seguinte: eu não tinha ninguém para testemunhar, né? Então a Bíblia foi tirada, a caneta e o papel foi tirado. E no final ele diz: eu não tinha ninguém para testemunhar, já que o carcereiro empurrava minhas refeições por uma escotilha durante anos. Tudo que me deu significado como obreiro cristão foi tirado de mim e eu não tinha nada para fazer. E aí é o momento em que a gente vê o isolamento total por causa do evangelho, por causa da pregação, né? E até tudo que dava sentido como obreiro cristão para esse homem foi tirado dele. E aí o que ele pôde fazer depois disso, né? Que é o grande desafio e que a gente pode aprender muito: buscar ao Senhor, buscar o Senhor, buscá-lo de todo o coração, sabe? Se derramar diante do Senhor no momento, mesmo no meio ao caos, como é que o mundo está vivendo hoje. A gente aprende com esses irmãos a confiança no Senhor, buscar a sua palavra, buscar a Deus em oração, buscar a Deus também em comunidade, quando a gente pode, né, por meio da interação pela internet. Então, é um momento de rever as prioridades, que foi o convite, né, desse irmão, rever as prioridades que nós temos. Mas quando a gente pensa em pandemia, a gente olha todos os desastres que aconteceram, mas Deus, ele opera, como o pastor bem falou no começo. Deus, ele é soberano. Deus é Deus em meio a toda situação. Irmãos nossos no Irã tiveram a liberdade, foram libertos, foram libertados no meio dessa pandemia por conta de uma medida ali. Então a gente tinha alguns irmãos que foram presos, esses três aqui que eu estou colocando na foto para vocês, o Amin, a Fátima e essa senhora de 65 anos, eles foram condenados, estavam presos por causa da sua fé em Jesus Cristo, e graças a Deus, no meio desse caos, eles tiveram a sua liberdade dada ali. E isso é motivo de graça, de glória para Deus. A gente olha outra realidade, no Irã mesmo, irmãos nossos, eles têm apoiado a comunidade, e aí entra muçulmanos de maneira geral, em meio a esses desafios, com a ajuda com cesta básica, sabe, com álcool, com máscara e outras necessidades para apoiar aquelas pessoas que vivem naquelas regiões e que precisam de ajuda no meio dessa pandemia toda. Então, mesmo em meio à situação desafiadora da Covid-19, a igreja perseguida, ela faz diferença em meio à crise. Então, ore para que esses irmãos permaneçam firmes, para que tenham força. É um momento que a gente precisa mais do que nunca, né, nos unir como corpo que já somos, né, quando fomos salvos por Cristo, fizemos parte de um só corpo, mas que a gente encontre mais sentido ainda e que a gente entenda mais ainda a nossa responsabilidade. Então, graças a Deus, irmãos, mesmo nessa situação, têm colocado a sua vida em risco em favor de outras pessoas. E isso é motivo de glória para Deus. Então, eu convido você para que ore pela igreja perseguida, para que ore por esses irmãos. E eu quero desafiá-los também, se você não é parceiro da Portas Abertas, se você não recebe ainda as nossas informações, eu deixei esse link aqui na tela. Você pode acessar esse link, preencher o seu cadastro. Eu vou colocar ele aqui também no grupo aqui ou melhor, no chat. Vou deixar ele também. Você pode preencher por meio desse link. Você vai ter acesso às informações, você vai ter acesso a material da Portas Abertas, a notícias, aos pedidos de oração. Nesse período agora, as revistas, elas também estão disponíveis de maneira gratuita no nosso site, mas você precisa fazer seu cadastro. Eu peço que você faça, e aí
a partir desse cadastro, você vai poder ter acesso tanto à sua revista online, digital gratuitamente, a outros materiais, a pedidos de oração. As revistas que nós temos são revistas como essa daqui. Eu acho que alguns de vocês já devem ter tido acesso. E a ideia é que vocês tenham informações para que orem pela igreja perseguida. Meu primeiro pedido foi oração pelos nossos irmãos, né? Ore pela igreja perseguida, e aqui eu concluo dizendo: ore com conhecimento, ore com conhecimento, ore com propriedade, ore conhecendo a vida desses irmãos, sabe, conhecendo os detalhes e as suas necessidades mais urgentes. Tá? Então, que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, Reverendo Marcelo, obrigado pela oportunidade, né, de abrir esse espaço aí para a gente poder compartilhar sobre a igreja perseguida. Obrigado a todos que estão aqui, tá? Preencha esse cadastro, todos que vocês estão participando aí com a gente. Estou vendo aqui a Maria, a Neide, a Sandra, a Hilda, a Mirta, todos vocês que estão interagindo com a gente e os que vão assistir, tá? Façam seu cadastro. Estou lendo aqui, colocar a mensagem aqui do pastor Marcelo aqui na tela para vocês. Muito obrigado, meu irmão. Um momento rico de reflexão. Deus continue abençoando sua vida, Ministério e Família. Obrigado. Ele está falando, oremos pela igreja perseguida, né? E às 18 horas, aqui juntos para louvarmos ao nosso Deus. É o culto, com certeza, aí dos irmãos. O convite do reforço aí do pastor reverendo Marcelo. Que Deus continue abençoando cada um. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição dos irmãos. Orem pela igreja perseguida, que possamos ser um de fato, em oração, em dedicação, em lembrança com relação aos nossos irmãos. Obrigado por esse tempo aí de vocês. Foi um tempo muito, muito precioso. Vamos orar? Vamos orar para que a gente encerre, tá? Oremos. Pai nosso, nós nesse momento nos colocamos diante do Senhor em oração, em favor dos nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo, Pai. O Senhor sabe, porque é o corpo de Cristo. Não é nada novo, não há nada que a gente deva lhe informar do que acontece, porque o Senhor sente. O Senhor Jesus é o cabeça desse corpo, são os seus membros, a parte do seu corpo, e nesse momento nós pedimos em favor desses irmãos, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê refrigério, Pai, para que não falte esperança para esses irmãos, para que não falte esperança, e para que eles sintam e saibam, ó Pai, que eles não estão sozinhos, para que eles saibam que nós oramos por eles. Um dos maiores desafios desses irmãos é viver a perseguição de maneira isolada, estar sozinhos. Um dos maiores medos, né, é ser ignorado pela parte da igreja, ser esquecido pelo corpo. E nesse momento nós queremos aqui, ó Pai, afirmar que nós nos preocupamos e que o Senhor nos traga a memória sempre, ó Pai, essa realidade, para que a gente não deixe que esses irmãos vivam tudo isso sozinhos. Eu oro com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Primavera. Oro para que o Senhor abençoe a igreja perseguida. E peço que tua bênção seja estendida também aos membros dessa igreja local, porque são parte do teu corpo, é o teu corpo. Então, cuide de cada um, cuide da família pastoral, de toda a liderança, de todos os membros, e que eles sejam que eles cresçam, ó Pai, na tua graça, que eles cresçam cada vez mais na maturidade, se assemelhem a ti, Pai. E que a gente junto, nós possamos aprender sobre a igreja perseguida, sobre a tua missão, sobre o teu corpo, sobre a tua palavra, e viver de maneira integral o teu amor e aquilo que tu nos ensina, Pai. Cuide de cada órfão, de cada viúva, de cada pai, de cada pessoa que passa desafios enormes com relação à fé, alimento, e todas as outras coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, Pai, especialmente nesse momento tão desafiador da pandemia. Por isso nós oramos. Nos dê um bom domingo e uma boa continuidade, ó Pai, nesse dia de adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Amém, meus irmãos. Obrigado, que Deus continue abençoando a cada um e fortalecendo os irmãos. Mais uma vez, relembrando às 18 horas aí o culto, a pedido do pastor Marcelo. Deus abençoe, obrigado e fiquem com Deus, preencham aí esse link, tá? E estamos juntos. Que Deus continue abençoando cada um e que, de fato, os nossos irmãos sejam fortalecidos por meio das suas orações.